assuma a identidade daquilo que você deseja ser hoje. Pare um momento antes de continuar fazendo o que estava fazendo, antes que sua mente o leve para o próximo pensamento, para a próxima rolagem de tela, para a próxima distração que consome sua energia. Eu preciso que você respire profundamente agora, porque o que está prestes a ouvir não chegou até você por um mero acidente do destino ou por uma simples coincidência do algoritmo. Este vídeo tinha que encontrar você hoje, nesta segunda-feira, neste exato momento da sua jornada. Não ontem, não amanhã, mas hoje, agora. E se existe uma parte de você que sente algo estranho ao escutar essas palavras, uma sensação térmica ou um aperto no peito, um formigamento na nuca, ou uma voz interior muito sutil que diz que isso é para você, é porque você está totalmente certo. Esse chamado é para você, completamente direcionado para você. O seu eu futuro já sabia disso. Eu sei que isso soa estranho para a mente lógica e cartesiana, eu sei que uma parte da sua mente racional quer questionar tudo isso imediatamente, e está tudo bem. Você pode deixar essa parte analítica escutar também, porque o que vamos explorar aqui hoje não exige que você abandone a sua lógica, mas sim que você a expanda para além dos limites tridimensionais que nos ensinaram a aceitar como a única realidade possível. Existem pessoas que passam a vida inteira, anos e anos, procurando o momento preciso em que algo muda de verdade, aquele instante sagrado onde o antes e o depois se separam para sempre na linha do tempo. Esse ponto de inflexão quântico que, quando você olha lá da frente, do futuro, reconhece imediatamente como o dia exato em que tudo começou a tomar forma e a se alinhar. Hoje pode ser esse dia de virada para você. Eu não estou aqui prometendo mágicas fáceis e nem estou vendendo uma ilusão passageira para confortar o seu ego. Estou fazendo um convite real para você considerar algo que grandes pensadores, místicos e cientistas da vanguarda têm explorado ao longo de séculos, a partir de diferentes tradições espirituais, culturas distintas e linguagens científicas variadas. Existe uma versão de você que já está exatamente onde você deseja estar, uma versão que já tomou as decisões difíceis que você ainda está ponderando, que já atravessou os portais e barreiras que você hoje enxerga como muros de pedra intransponíveis. Essa sua versão avançada, de uma forma que a ciência convencional e materialista mal começa a arranhar a superfície, tem a capacidade inerente de enviar informações vibracionais para o seu presente. Isso não acontece apenas através dos sonhos que você esquece ao acordar, ou daquelas intuições corriqueiras que você descarta durante o café da manhã. Acontece em momentos milimetricamente calculados como este, onde o tecido do tempo parece se desdobrar para colocar você diante da mensagem certa. O seu eu futuro já sabia. Se esse tipo de mensagem ressoa no mais profundo do seu ser, se você sente que existe algo a mais na sua vida que você ainda não conseguiu nomear ou colocar em palavras, mas sabe com absoluta certeza que está lá, eu convido você a se fazer presente neste canal. Aqui nós exploramos essas ideias com profundidade, com o respeito sagrado e com a intenção genuína de que um código adormecido no seu interior seja ativado de uma vez por todas. Se você ainda não fez isso, considere se inscrever agora, não como um gesto mecânico e sem graça, mas como uma escolha consciente de continuar sintonizando mensagens que elevam sua frequência quando o momento cósmico exigir, porque a segunda-feira tem memória e as pessoas que estão aqui hoje são aquelas que escolheram ativamente estar. Permita-me começar explicando algo que talvez ninguém tenha colocado para você dessa forma. Existe um conceito revolucionário que algumas vertentes da física quântica começaram a investigar, embora de maneira preliminar e muito debatida no meio acadêmico tradicional. É a ideia de que o tempo não é uma estrada de mão única e completamente linear na experiência subjetiva da nossa consciência. O que nós costumamos chamar de passado, presente e futuro podem ser, na verdade, camadas simultâneas de uma única realidade, acessíveis de modos que a nossa mente focada na sobrevivência biológica não consegue decodificar no dia a dia. Não estou dizendo que isso está fechado em manuais científicos tradicionais como um dogma inquestionável. Estou dizendo que existem pesquisadores da mente e da metafísica que passam décadas estudando essa fronteira invisível, descobrindo repetidamente que a consciência humana realiza saltos e conexões que seriam impossíveis se o tempo fosse uma linha rígida, dura e imutável. Muitos chamam esse fenômeno de intuição pura, outros preferem o termo sincronicidade, alguns enxergam como uma mentoria espiritual ou guia interior, enquanto outros apenas experimentam um processo como aquela voz mansa que, quando escutada e seguida, sempre demonstra saber muito mais do que nós achávamos que sabíamos de forma consciente. E se essa voz que sopra no seu peito não for apenas um eco do seu passado acumulado, das suas memórias de infância ou dos traumas que você viveu? E se parte fundamental dessa informação estiver viajando no sentido inverso,
vindo diretamente do lugar onde você já está chegando. A sua versão que alcançou o sucesso e a paz não habita um universo paralelo isolado e trancado a 7 chaves. Ela vive e vibra na direção exata para onde os seus melhores pensamentos e intenções apontam. A distância real entre quem você é neste exato segundo e essa versão realizada não é medida em contagem de anos, mas sim na velocidade das suas decisões, na profundidade das suas mudanças de perspectiva e no instante exato em que um ensinamento faz um estalo na sua mente de um jeito que você não consegue explicar racionalmente, mas aceita com todo o seu ser. Hoje representa esse momento cósmico de conexão para muitas mentes que estão sintonizadas nesta transmissão. Se você sente que este texto está falando diretamente com a sua história e com as suas dores, é porque ele realmente está. Esta segunda-feira possui um registro energético muito forte, uma carga vibracional que a linguagem humana falha em traduzir por completo, mas que o seu corpo físico capta através de arrepios e batimentos cardíacos antes mesmo que o seu cérebro consiga formular um julgamento lógico. Você consegue perceber essa vibração agora? Se a resposta for sim, clique no botão de gostei neste exato momento. Não faça isso como um sinal de aprovação técnica para o vídeo ou para o criador, faça como um comando psicofísico para o seu próprio subconsciente, uma afirmação de que você está totalmente desperto e ancorado no agora. É um mecanismo simples para fixar a frequência elevada deste momento na sua realidade diária, impedindo que a rotina engula a sua percepção. Existem claramente 2 grupos de pessoas que entram em contato com uma mensagem metafísica dessa magnitude. O primeiro grupo escuta as frases iniciais, sente um tremor interno, uma ativação real, mas a mente lógica logo assume o controle e bloqueia o fluxo. Esse mecanismo de defesa começa a sussurrar que tudo isso é bobagem, que é uma grande perda de tempo ou que a realidade é apenas pagar contas e sobreviver. Então, essas pessoas fecham o vídeo, retornam para o ciclo infinito de dopamina barata das redes sociais e continuam presas exatamente no mesmo lugar de insatisfação, alimentando um vazio interno constante que nenhuma compra material ou distração superficial consegue preencher. O segundo grupo passa pelo mesmo processo de dúvida inicial, afinal a mente racional tenta proteger o território conhecido, mas essas pessoas decidem permanecer no vídeo. Elas não ficam por ingenuidade ou carência de crenças, mas porque uma inteligência muito maior do que o intelecto avisa que existe uma chave de libertação escondida aqui que precisa ser ouvida até a última palavra. Eu não vou rotular em qual grupo você se encaixa, apenas peço que observe com distanciamento qual dessas 2 forças está operando com mais intensidade dentro de você agora, pois essa escolha silenciosa determina o colapso da sua próxima função de onda na realidade. O seu eu futuro já tinha o conhecimento dessa escolha. Mais adiante nesta mensagem, eu vou revelar os detalhes práticos de como funciona essa ponte de comunicação eletromagnética entre a pessoa que você é hoje e a identidade que você já assumiu em uma camada mais sutil e elevada da existência. É algo que vai se manifestar como uma certeza física, não apenas um conceito abstrato para debate intelectual, mas para que isso ocorra, sua presença precisa ser absoluta. Deixe-me guiar você por um exercício simples de alinhamento metafísico. Você não precisa fechar os olhos se estiver fazendo outra atividade ou se movimentando, apenas peço que mude o foco da sua atenção para dentro. Expire todo o ar e puxe uma respiração longa, consciente e profunda, imaginando que o oxigênio não está apenas enchendo seus tecidos pulmonares, mas vitalizando cada ponto de energia do seu corpo físico, do topo da cabeça até a sola dos pés. Segure essa energia por alguns segundos no centro do seu peito e solte devagar, liberando as tensões acumuladas. Agora, sem precisar interromper sua postura, comece a notar os estímulos ao redor. Sinta a pressão do seu corpo contra a cadeira ou o chão, perceba a temperatura exata do ambiente e os ruídos distantes que cercam você. Você está aqui, vivo, nesta segunda-feira única, ocupando um espaço no plano físico que jamais se repetirá da mesma forma. E dentro desse estado de presença, compreenda a seguinte verdade: a versão de você que já superou essa tempestade atual está olhando para você agora. Esse seu aspecto quântico já atravessou o deserto que hoje faz você duvidar de si mesmo, já assinou os contratos que você teme não conseguir e já fez as escolhas difíceis que a sua mente atual adia por medo do desconhecido. Essa linha de potencial futuro não está perdida no infinito, ela está emanando um sinal magnético permanente para guiar os seus passos. Se você pudesse sintonizar a frequência desse eu futuro agora, sem as interferências do medo e da escassez, qual seria o conselho imediato que você receberia? Não responda correndo com frases prontas da mente lógica. Permita que a resposta surja do silêncio do seu estômago ou do seu coração.
O primeiro lampejo que aparecer antes que a sua mente crítica tente censurar ou rotular como impossível, essa é a mensagem real enviada através do campo quântico. A linha do tempo se dobrou hoje para que você pudesse estabelecer esse contato consciente com o seu potencial mais elevado. Existe um poder imenso quando trazemos uma percepção puramente interna e a transformamos em uma ação concreta no mundo físico, pois isso funciona como um colapso de função de onda na realidade tangível. Quando você exterioriza sua intenção, você emite uma nova assinatura eletromagnética que interage diretamente com o campo quântico unificado. Esse campo não opera com base na nossa lógica humana ou em justificativas intelectuais, ele responde estritamente à pureza e à clareza da nossa intenção vibracional. Para o campo, não importam as suas desculpas ou o tempo que você passou acreditando em limitações, o que importa é a sua disposição em participar ativamente da cocriação da sua realidade a partir de agora. Há um detalhe fundamental sobre esta segunda-feira específica que você precisa compreender profundamente: ela não representa um dia comum no calendário. Não estamos tratando aqui de leituras astrológicas superficiais ou de interpretações numerológicas isoladas, embora esses sistemas possuam valor em suas próprias esferas. Estamos lidando com algo muito mais elementar, primitivo e profundo. Todo início de semana carrega em si a semente da ruptura com o ciclo anterior, uma oportunidade matemática de reconfigurar os padrões repetitivos de comportamento que mantêm a sua vida estagnada. No entanto, a imensa maioria das pessoas vivencia as segundas-feiras no piloto automático, repetindo os mesmos pensamentos de escassez, sentindo o mesmo peso no corpo, fazendo as mesmas escolhas por hábito e depois reclamando dos resultados idênticos. Uma segunda-feira só se torna verdadeiramente transformadora quando você decide tratá-la com uma postura interna completamente diferente. Este chamado chegou até você justamente hoje porque existe a real possibilidade de você assumir o controle e decretar que este será o marco zero da sua nova trajetória, o ponto exato no passado que o seu eu futuro olhará com profunda gratidão. Não há mágica nas minhas palavras, a verdadeira ativação ocorre na sua forma de receber e processar essa frequência. Essa perspectiva de que a consciência não está rigidamente presa ao fluxo linear do tempo não é um conceito moderno. Tradições ancestrais já sabiam que o passado, o presente e o futuro coexistem como dimensões sobrepostas de uma única realidade viva. Mestres antigos já ensinavam sobre o conceito do momento eterno, um espaço sagrado onde todas as possibilidades já existem em estado latente. Na filosofia, grandes pensadores investigavam a simultaneidade do tempo, sugerindo que a nossa percepção linear é apenas uma ilusão criada para organizar a experiência física. Atualmente, os pesquisadores que atuam nas fronteiras da física teórica e da psicologia analítica começam a formular hipóteses de que a mente humana possui capacidades inerentes de captação de dados de eventos futuros possíveis. Isso não deve ser encarado como um fenômeno sobrenatural ou místico, mas sim como uma propriedade natural da consciência expandida que a ciência convencional está apenas começando a mapear de forma sistemática. Não aceite isso como uma verdade absoluta ou dogma, mas explore essa visão como uma ferramenta prática de transformação. A diferença fundamental entre uma pessoa que passa a vida inteira reagindo aos acontecimentos externos como uma vítima das circunstâncias e aquela que se torna uma co-criadora consciente da sua realidade reside na qualidade da relação que ela mantém com a sua própria sabedoria interior. A informação mais valiosa e limpa que você tem disponível neste momento emana diretamente daquela sua versão que já superou os desafios e estabilizou a frequência da prosperidade e da paz. Se você conhece alguém que esteja enfrentando um período de grande peso, confusão ou desespero nesta terça-feira, entenda que compartilhar essa perspectiva pode ser o estímulo necessário para que essa pessoa mude o foco da própria atenção e saia do ciclo de escassez. Um gesto simples de conexão pode alterar o rumo de uma percepção que já estava saturada pelo cansaço. Para aprofundar esse alinhamento, sinta a presença sutil dessa sua versão realizada bem diante de você agora. Esse aspecto seu não se apresenta como um ser perfeito de cinema, livre de qualquer traço humano ou com uma trajetória impecável e sem erros. Ele carrega as marcas das batalhas que você está lutando hoje, mas exibe uma qualidade que a sua mente atual ainda busca desesperadamente: a certeza absoluta de que cada etapa do processo valeu a pena. Essa versão comunica a você, através do silêncio, que o medo que paralisa o seu presente é uma reação compreensível, mas não define a verdade última sobre quem você é. Ela olha para os seus dilemas atuais com total paciência, amor e acolhimento, sem nenhum tipo de julgamento ou cobrança por pressa. Ao absorver essa energia, você começa a tocar o núcleo da verdadeira transformação.
A razão pela qual você ainda encontra barreiras para manifestar a vida que deseja não está relacionada à falta de manuais técnicos, à ausência de talento ou a uma punição arbitrária do universo. O bloqueio real reside em uma camada subconsciente profunda, onde uma parte de você ainda opera sob a crença de que não é merecedora de acessar a plenitude. Essa resistência interna costuma ser alimentada por velhas narrativas de rejeição ou falha, histórias que foram repetidas tantas vezes em silêncio que acabaram se transformando nas lentes texturizadas através das quais você enxerga todas as oportunidades do mundo. O seu eu futuro não eliminou essas memórias por encanto. Ele simplesmente escolheu, em um determinado momento da sua jornada, agir apesar delas. Ele começou a se comportar, tomar decisões e se posicionar a partir da identidade de quem já era próspero e seguro, antes mesmo que as evidências físicas estivessem visíveis no plano material. Estudos contemporâneos da neurociência do comportamento demonstram que a mudança de identidade precisa anteceder o resultado concreto. Você não espera o sucesso chegar para finalmente se sentir capaz. Você assume a postura interna, a clareza e a autoridade de alguém capaz, e essa nova configuração mental reorganiza gradualmente os seus hábitos, as suas escolhas e a sua realidade tangível. A transformação real exige que você converta essa percepção abstrata em uma âncora no mundo físico. O campo quântico unificado não responde apenas a pensamentos vagos ou a desejos passageiros que flutuam na mente. Ele reage à coerência absoluta entre o que você sente no coração e as ações direcionadas que você executa no plano material. Quando você alinha sua assinatura eletromagnética interna com o movimento concreto externos, ocorre o que a física metafísica chama de colapso da função de onda. A possibilidade abstrata se condensa em matéria viva e fatos reais diante dos seus olhos. O seu eu futuro já compreendia esse mecanismo perfeitamente. Ele não ficou esperando que as condições externas mudassem sozinhas em um passe de mágica, nem que o mundo ao redor validasse o seu valor antes de começar a se movimentar. Ele tomou a firme decisão de emitir a frequência do resultado desejado mesmo quando o cenário ao redor ainda indicava escassez, dúvida ou isolamento. Essa postura firme e inabalável alterou o vetor da sua realidade. Você está começando a se lembrar agora de uma verdade essencial que já habitava o seu ser muito antes de as cobranças da sociedade ensinarem você a duvidar de si mesmo e a aceitar as migalhas da sobrevivência como destino final. Você é, por direito natural, alguém perfeitamente digno e merecedor de alcançar a máxima expressão de prosperidade, saúde e paz nesta existência. Essa validação não depende do julgamento de terceiros, de aprovações externas ou do acúmulo de títulos e bens materiais. Ela emana diretamente da fonte da vida que pulsa em cada célula do seu corpo físico. Quando você assume essa verdade com convicção interna, as velhas narrativas de escassez e insuficiência perdem o controle sobre as suas escolhas diárias, abrindo espaço para que uma nova trajetória de crescimento se desdobrar de forma fluida. Levar essa nova frequência para sua rotina prática quando este vídeo terminar não exige que você crie uma lista interminável de tarefas exaustivas ou que sobrecarregue a sua agenda com novas obrigações mecânicas. Esse processo se dá através de uma única e poderosa pergunta quântica, que você deve repetir para si mesmo ao acordar, diante de cada escolha ou nos momentos de hesitação. A pergunta que vai abrir os portais da sua nova realidade é: o que a minha versão futura faria exatamente nesta situação agora? Não procure respostas imaginando um personagem perfeito de cinema ou uma figura inalcançável que não possui defeitos humanos. Busque a resposta na essência daquela versão real de você que atravessou exatamente as mesmas dores, que sentiu o mesmo frio na barriga, mas que escolheu agir com coragem de forma consistente. Essa versão não acertou em todas as jogadas, mas ela manteve a constância em um ponto fundamental: escolheu acolher e validar a si mesma quando o mundo ao redor parecia desabar. Essa escolha repetida ao longo dos dias construiu a ponte sólida sobre o abismo, unindo o ponto onde você se encontra hoje ao destino iluminado que você já habita em potencial. A mensagem contida nesta transmissão raramente é apresentada com essa clareza e profundidade no cotidiano. Existe uma forte tendência no mundo moderno de complicar os conceitos metafísicos, envolvendo-os em sistemas teóricos densos e métodos exaustivos que exigem meses de estudo técnico antes que você consiga colher o primeiro resultado prático. A verdade mais profunda que a exploração dessas linhas de tempo revela é que a essência de tudo é extremamente simples. Não significa que seja fácil de aplicar, pois exige vigilância mental, mas a engrenagem é direta. Você possui acesso livre à sabedoria da sua versão que já venceu. Essa sabedoria se manifesta no silêncio interior, quando você desliga o barulho das notificações do celular, acalma o fluxo dos pensamentos acelerados e se permite receber a intuição sem censuras imediatas.
Esta terça-feira trouxe este desdobramento para sua experiência diária, e o fato de você ter permanecido presente até este momento demonstra que a sua energia está pronta para essa virada. O que você vai decidir fazer com essa frequência a partir do próximo minuto é uma escolha que está inteiramente em suas mãos. O seu eu futuro observa os seus passos com paciência, amor e acolhimento, pois do ponto onde ele já está, ele consegue enxergar o final dessa história, e o desfecho é infinitamente melhor do que a sua mente atual consegue conceber. Permanecer concentrado em um conteúdo profundo até o fim, em uma época projetada para distração constante, a rolagem rápida de tela e o consumo superficial de estímulos diários, é um verdadeiro ato revolucionário. É a comprovação real de que o seu corpo e a sua mente escolheram ir a fundo na busca pela autoevolução. Esta terça-feira aconteceu, você esteve presente no agora e um novo registro de abundância foi gravado no seu campo eletromagnético. A sua versão que já cruzou o portal e venceu os desafios sempre soube que este exato momento de despertar chegaria. O seu eu futuro já sabia de tudo isso, e agora, você também tem plena consciência. Não procure respostas imaginando um personagem perfeito de cinema ou uma figura inalcançável que não possui defeitos humanos. Busque a resposta na essência daquela versão real de você que atravessou exatamente as mesmas dores, que sentiu o mesmo frio na barriga, mas que escolheu agir com coragem de forma consistente. Essa versão não acertou em todas as jogadas, mas ela manteve a constância em um ponto fundamental. Escolheu acolher e validar a si mesma quando o mundo ao redor parecia desabar. Essa escolha repetida ao longo dos dias construiu a ponte sólida sobre o abismo, unindo o ponto onde você se encontra hoje ao destino iluminado que você já habita em potencial. A mensagem contida nesta transmissão raramente é apresentada com essa clareza e profundidade no cotidiano. Existe uma forte tendência no mundo moderno de complicar os conceitos metafísicos, envolvendo-os em sistemas teóricos densos e métodos exaustivos que exigem meses de estudo técnico antes que você consiga colher o primeiro resultado prático. A verdade mais profunda que a exploração dessas linhas de tempo revela é que a essência de tudo é extremamente simples. Não significa que seja fácil de aplicar, pois exige vigilância mental, mas a engrenagem é direta. Você possui acesso livre à sabedoria da sua versão que já venceu. Essa sabedoria se manifesta no silêncio interior, quando você desliga o barulho das notificações do celular, acalma o fluxo dos pensamentos acelerados e se permite receber a intuição sem censuras imediatas. Esta terça-feira trouxe este desdobramento para sua experiência diária, e o fato de você ter permanecido presente até este momento demonstra que a sua energia está pronta para essa virada. O que você vai decidir fazer com essa frequência a partir do próximo minuto é uma escolha que está inteiramente em suas mãos. O seu eu futuro observa os seus passos com paciência, amor e acolhimento, pois do ponto onde ele já está, ele consegue enxergar o final dessa história, e o desfecho é infinitamente melhor do que a sua mente atual consegue conceber. Permanecer concentrado em um conteúdo profundo até o fim, em uma época projetada para distração constante, a rolagem rápida de tela e o consumo superficial de estímulos diários, é um verdadeiro ato revolucionário. É a comprovação real de que o seu corpo e a sua mente escolheram ir a fundo na busca pela autoevolução. Esta terça-feira aconteceu. Você esteve presente no agora e um novo registro de abundância foi gravado no seu campo eletromagnético. A sua versão que já cruzou o portal e venceu os desafios sempre soube que este exato momento de despertar chegaria. O seu eu futuro já sabia de tudo isso, e agora, você também tem plena consciência. Se esta mensagem mexeu com uma única fibra dentro do seu ser, se ela gerou esse estalo que você tanto buscava, eu quero que você faça algo agora. Não faça por mim ou pelo canal, faça estritamente por você. Deixe a seguinte frase registrada nos comentários: salto quântico aceito. Escreva essas palavras para materializar, em forma de texto físico, o decreto de que você não vai mais aceitar o veneno da escassez com um sorriso no rosto, e de que não vai mais negociar a sua paz e o seu alinhamento quântico para comprar a validação barata de ninguém. E se você deseja receber mais conteúdos profundos como este, sem filtros protetores, sem máscaras sociais, onde a metafísica e a física quântica se transformam em uma ferramenta prática para libertar a sua consciência, inscreva-se neste canal. Não faça isso por mim, faça por você, porque cada novo vídeo postado aqui será mais um impacto direto contra as velhas narrativas que estão silenciosamente matando seu potencial. Toque no botão de inscrição agora e ative o sino de notificações. Não distribuímos motivação vazia ou clichês superficiais por aqui. O que entregamos é a verdade pura da manifestação, e isso, em um mundo barulhento e perdido em distrações, vale ouro puro.
E é exatamente aqui que a sua jornada de colapso de função de onda avança para além deste vídeo. Porque o conhecimento que você acabou de sintonizar não é uma simples teoria mental para guardar em uma gaveta. É o portal de entrada para uma maneira inteiramente nova de existir e manipular a sua realidade no plano material. Se você sente que está pronto para aprofundar esse caminho, para aprender a encarnar a sua identidade futura com clareza matemática e com uma orientação passo a passo, eu desenvolvi um guia de alta frequência para caminhar com você nessa próxima etapa. É o meu e-book exclusivo chamado O Criador Oculto. O acesso para fazer o download está disponível agora mesmo no primeiro comentário fixado logo abaixo deste vídeo. Agora, quando este vídeo terminar, você pode fechá-lo, mas jamais desligue ou apague a chama quântica que acabou de se acender no centro do seu peito. A partir deste segundo, caminhe de forma diferente, olhe o mundo ao redor de forma diferente, tolere muito menos a escassez e viva com muito mais presença, porque lembre-se sempre desta máxima universal: aquele que desperta para a própria linha do tempo nunca mais consegue dormir na ilusão. Até a nossa próxima imersão, ou até que você decida assumir de vez o controle do seu destino.